18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado com a gente aqui em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão, e você que pode e deve participar do programa. Você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda sua mensagem de texto. Fala pra gente o que você pensa do programa. Comenta aqui os assuntos que a gente também comenta. É claro, dá sua sugestão. Agora, só não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. É agora, a partir de agora, você motorista de aplicativo, carro, moto ou taxista, já pode mandar o seu áudio de 30 segundos, você já sabe, né? Aqui pro WhatsApp da Mix Manaus, que é o DDD 92 99312 1007, 99312 1007, e responde a pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção? A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. A Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só valem, olha, o nosso não combinado, os áudios que você mandar hoje, a partir de agora, 6 da tarde até às 7 da noite, ok? Mandou ontem, não venceu, não tem problema. Manda outro áudio hoje, a partir de agora, que já está valendo. Usa sua criatividade para responder a pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção? A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. No fim do programa, a gente anuncia o vencedor. E ó, só para te contar, tá? Essa promoção vale até o dia 25 de dezembro. Tem tempo para você participar também. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. Vamos saber como é que está a volta para casa. Vamos lá, 6 horas e 7 minutos. Muito boa noite, Karime, ouvinte que está ligado aqui na 100.7. A gente está acompanhando nesse momento trânsito que não é uma boa opção passar nesse momento. É o trânsito da Boulevard Álvaro Maia, isso no sentido bairro, sentido para quem vai querer acessar ali a Avenida Brasil depois do viaduto. Um trânsito bastante carregado, muitos veículos na via, um trânsito mais lento do que o normal. E aparentemente, pelo que a gente consegue observar, não há nenhum obstáculo na via que possa trazer aí uma situação de um trânsito mais carregado do que o normal de todos os dias que a gente acompanha por aqui também pela Boulevard. Mas a gente segue acompanhando para ver se há alguma alteração no trânsito, algum obstáculo na via, mas até o momento é de trânsito lento aqui pela Avenida Boulevard Álvaro Maia, e também para quem vai seguir no sentido da Avenida Constantino Neri, né? Para quem vai seguir no sentido bairro, está congestionamento pela Constantino Neri nesse momento. Agora a gente vai reforçar aqui sobre a manutenção em uma das principais estações de tratamento de águas aqui de Manaus, que pode afetar o abastecimento em diversos bairros da capital amanhã, quarta-feira. É uma paralisação programada que acontece das 6 da manhã até as 6 da tarde no complexo da Ponta do Ismael, onde a concessionária Águas de Manaus vai realizar serviços preventivos para reforçar o sistema. Então, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Manaus, a AGEMAN, vai acompanhar e fiscalizar toda a operação. Segundo a concessionária, essa manutenção tem como objetivo evitar falhas no abastecimento e preparar a estrutura para o período de maior consumo de água para também a vazante dos rios. Lembrando também que a Águas de Manaus vai ter aí então disponibilidade para os hospitais
onde vai ter aí os caminhões, tanques para disponibilizar água para esses locais. Agora, outra informação aqui é que 16 escolas da rede estadual aqui de Manaus vão ter a rotina alterada amanhã, isso por causa da interrupção programada no abastecimento de água. A Secretaria de Estado de Educação informou que nas unidades afetadas, as aulas do turno da manhã vão acontecer em tempo corrido, enquanto as atividades do turno da tarde foram suspensas. Então, essa mudança ela ocorre por causa da manutenção programada, como a gente já falou. Então, a SEDUC informou que as aulas vão ser normalizadas assim que o fornecimento de água for restabelecido. Os pais e responsáveis estão sendo comunicados pelas escolas e pelos canais oficiais das secretarias sobre as mudanças na programação, Karime. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, vou falar da crise na saúde do Amazonas. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, vigilantes e outros profissionais da saúde estiveram reunidos hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas para cobrar o pagamento de salários atrasados. A categoria denuncia que há trabalhadores sem receber há 8 meses e cobram uma solução definitiva para o problema. Eu, André Meirelles, falo sobre o artigo de uma organização internacional sobre o massacre do Rio Abacaxis. A organização pede que a ONU acompanhe as investigações e cobre da justiça brasileira o julgamento dos responsáveis. E nos bastidores da política, eu, Kirendson Paz, falo sobre as convenções de hoje de Roberto Cidade e Maria do Carmo, além da movimentação de Omar Aziz e Davi Almeida na disputa pelo governo e das principais propostas dos candidatos. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas abriu as portas para mostrar na prática como funciona a segurança do sistema de votação. Eu, Vanessa Lima, falo sobre essa iniciativa que aproxima a população do processo eleitoral e mostra os bastidores da tecnologia que garante a segurança das eleições. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 4 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o programa com o assunto da falta de pagamento dos profissionais da saúde aqui do estado do Amazonas. A situação herdada pela gestão do ex-governador Wilson Lima. Durante a gestão do ex-governador, o estado contratou empresas de fora, as organizações sociais, para administrar os principais hospitais do estado aqui em Manaus. Já pagou bilhões de reais para essas empresas, mas mesmo assim, médicos passaram a enfrentar atrasos nos pagamentos, assuntos que a gente já tem falado aqui, não é de hoje. O problema se arrastou e, é claro, piorou ao longo dos últimos anos e agora chegou num ponto insustentável. O Sindicato dos Médicos denuncia que há profissionais sem receber salários desde 2023, 2024. O Conselho Federal de Medicina já se pronunciou nas redes sociais e aconselhou até aquela greve dos médicos, aquela em que os profissionais atendem apenas urgência e emergência. As entidades da categoria, os representantes desses profissionais pedem um cronograma para o pagamento dos débitos e cobram, é claro, uma solução definitiva para essa questão de atraso de salário. Quem acompanha esse caso é a repórter Nathalie Moraes, que traz os detalhes para a gente a respeito dessa cobrança. Nathalie, boa noite, Nathalie. Hoje, inclusive, teve manifestação de profissionais de diversas categorias da saúde na Assembleia Legislativa. Nathalie, conta mais detalhes. Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Teve sim, Karime, Como você adiantou para os nossos ouvintes, não são somente os médicos que estão nessa situação, sofrendo aí com a falta de pagamentos. Além dos médicos, outros profissionais da área da saúde, a gente tem aí vigilantes, maqueiros, técnicos de enfermagem, enfermeiros que estariam, Karime, com seus salários atrasados até 11 meses, É uma situação que realmente preocupa e na tentativa de chamar a atenção não somente do governo do estado, da Secretaria de Saúde do Amazonas, eles querem chamar a atenção das nossas autoridades em geral. Inclusive hoje, a Assembleia Legislativa do Amazonas voltou aí aos trabalhos depois de pelo menos um mês de recesso.
E esse retorno aos trabalhos foi bastante movimentado. Isso porque o plenário da Assembleia Legislativa, né, recebeu ali alguns manifestantes, profissionais que foram ali cobrar das nossas autoridades pelos seus pagamentos. São profissionais da saúde terceirizados que chegam a acumular aí quase 11 meses de salários atrasados, e tudo isso, Karime e ouvintes do programa 18 Horas, é reflexo de problemas acumulados durante a gestão do ex-governador Wilson Lima e da ex-secretária de saúde Nayara Maksud, que acabou assinando ali todos esses contratos com essas organizações de saúde, e a gente viu a situação que já era ruim ficar ainda pior. Pra gente entender um pouco mais de como foi esse movimento na manhã dessa terça-feira, a gente vai ouvir agora a fala do Denison Vilar, ele que é líder do movimento Todos pela Saúde no Amazonas. Vamos ouvir. Mais um dia de luta, mais um dia de resistência. O movimento social Todos pela Saúde se fez presente na primeira sessão plenária após o recesso parlamentar dos nossos nobres deputados, com alguns trabalhadores que tiveram pelo menos o dinheiro da passagem para estar na Assembleia, porque muitos não comparecem, porque nem mesmo o dinheiro da passagem tem os trabalhadores maqueiros, vigilantes, né? A gente está passando por dificuldades também com os médicos e parece que vai ser resolvida a questão dos médicos, porque o Sindicato dos Médicos, junto com o Conselho Federal e Conselho de Medicina, estão atuantes em prol dos médicos. Porém, no dia de hoje, somente o Sindicato do Vigilante esteve junto conosco, após ter feito uma ação na SES, hoje esteve novamente na Assembleia conosco, na primeira sessão plenária, para que dê evidência que existe vigilante de 3 a 12 meses sem receber. Existem maqueiros que tomaram calote ainda do governo Wilson Lima em 12 meses. 18 horas. Karime, ouvintes do programa 18 Horas, é muito crítica essa situação, Karime, né? Como a gente ouviu aí na fala do Denison Vilar. Não é somente os médicos que estão sofrendo aí com essa falta de pagamentos. A gente ouviu o Denison explicando que vigilantes, por exemplo, estariam até 11 meses de salários atrasados. A gente não está falando de uma pessoa que ganha um salário exorbitante, não. Muitas vezes, Karime, essas pessoas são pais e mães de família e, além de serem vigilantes nessas unidades de saúde, eles fazem um trabalho que vai além. Eles fazem aquele trabalho de triagem, eles dão orientações para os pacientes, muitas vezes até primeiros socorros, acabam atuando como maqueiros. São pessoas que estão ali e ajudam na linha de frente para salvar vidas e estão sofrendo aí com essa falta de pagamentos. E tudo isso, Karime, todas essas reclamações, é claro, chegaram aí ao plenário e foi apresentada na tribuna pelo deputado estadual Wilker Barreto. Inclusive, ele disse que vai seguir cobrando transparência e principalmente um cronograma de pagamentos e regularização imediata desses salários para a Secretaria de Estado de Saúde. A gente está falando, Karime, de uma herança deixada pelo ex-governador Wilson Lima. Qualquer pessoa que sentasse ali naquela cadeira receberia essa bomba. Afinal de contas, a gente está falando de profissionais de saúde que estão sofrendo aí há quase um ano sem receber um centavo. Mas a gente está falando de profissionais que cuidam da população, que merecem respeito, que merecem valorização, e são essas cobranças que foram levadas à tribuna da Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Wilker Barreto. Vamos ouvir. Se tem uma boa notícia, foi a saída de um irresponsável, porque o ex-governador Wilson Lima merece ser investigado por esta casa. O ex-governador Wilson Lima deixa o governo com o pior legado da história. Nós estamos literalmente no fundo do poço da saúde. Mas quando eu falo isso, não é apenas números. Quando eu falo em atrasos de pagamento de toda a cadeia de saúde, porque não é só os médicos, não. Eu estou falando do maqueiro, eu estou falando do serviço gerais, eu estou falando do vigia, da enfermagem terceirizada. E quando o novo secretário assumiu, eu estive lá. Levei as cooperativas, aquelas médicas que se propuseram aí, estive também com o sindicato, com a Graciete. E qual foi o acordado? Apresentar um cronograma de pagamento, pelo menos do exercício 2026. Eu estou oficializando, deputados, porque essa informação foi negada à sociedade, a este parlamento, que nós não temos noção. Olha que ponto nós chegamos, senhores deputados.
Assembleia Legislativa, a sociedade e os órgãos de controle não têm noção do tamanho da dívida, que hoje se encontra na Secretaria de Estado da Saúde. 18 horas. É muito preocupante toda essa situação, Karime. A gente ouviu aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto e assim, ele citou alguns dos profissionais que estão lutando aí para receber os seus pagamentos e entre esses profissionais a gente cita aí os médicos. Inclusive na noite dessa segunda-feira, o Sindicato dos Médicos do Amazonas voltou ali a pedir uma reunião com os nossos governantes, com o secretário de Saúde para discutir a regularização dos pagamentos dos médicos que atuam na rede estadual. Esse pedido ele foi reforçado durante uma reunião com representantes, inclusive do Conselho Federal de Medicina, da Federação Médica Brasileira e também do Conselho Regional de Medicina aqui do Amazonas. Eles estão cobrando um cronograma para a quitação desses pagamentos que estão em atraso, né? E inclusive eles manifestam preocupação com a assistência à população. Em nenhum momento, Karime, foi dito ali que eles fariam uma greve, que eles reduziriam os atendimentos, mas a gente fala de profissionais que não tem mais dinheiro para colocar gasolina no seu veículo para chegar até um serviço de pronto atendimento. Você imagina, você trabalha um mês e não recebe, 2 meses não recebe, 3, 4, 5, 6, 8 meses trabalhando, cumprindo a sua profissão, cumprindo com a sua responsabilidade e no final do mês não recebe nada. Eles afirmam, Karime, né, que essa falta, né, de previsão financeira, porque eles trabalham e não tem previsão de quando eles vão receber. Exatamente. Né? Essa falta de previsão financeira é constante. Além disso, eles estão sofrendo com a troca de empresas terceirizadas que acabam comprometendo ali as condições de trabalho, a manutenção dos insumos médicos. Muitas vezes eles não têm os EPIs necessários. Então, a gente sabe que tem um hospital que não tem dipirona, Nathalie. A gente já noticiou isso aqui. Exato. E aí, durante essa reunião, eles chamaram a atenção do Conselho Federal de Medicina porque a permanência desses profissionais nas unidades de saúde pública está ficando cada vez mais difícil, porque os profissionais não estão conseguindo manter, não conseguem pagar as contas, então eles estão migrando, Karime, para a rede particular. Gente, né? E aí a gente sabe que não tem médico suficiente. Sinceramente, nós estamos vivendo aí um segundo movimento de médicos especialistas indo embora do Amazonas. Quem pode foi embora. Daquele pessoal que trabalhava no 28 de agosto, todos aqueles antigos que trabalhavam lá, quem pôde foi-se embora daqui. A primeira leva dos profissionais especialistas que foram embora foi lá em 2019, antes da pandemia. De novo, eu falo aqui, foi antes da pandemia, nós já estávamos enfrentando uma crise. E os profissionais que puderam foram embora, porque naquela época já existia falta de EPI, falta de estrutura. A gente trouxe aqui anestesista que não tinha luva para conseguir trabalhar. E, gente, uma luva grande, pequena, a pessoa perde completamente a sensibilidade. E como que um cirurgião, como que um médico especialista vai trabalhar que não tem nem luva? Então, a primeira debandada de médicos especialistas por irresponsabilidade de uma gestão cruel foi em 2019 e agora nós estamos vendo a segunda, porque os médicos do 28 de agosto que trabalhavam lá, eles foram despejados, eles chegaram para trabalhar e estava tudo do lado de fora. Essa é a realidade. Quem pôde foi embora. Então, o que vai ficar aqui no estado do Amazonas? Qual é o atendimento da saúde, tanto pública quanto particular? Porque os médicos são praticamente os mesmos. Vão migrar e quem que vai atender na rede pública de saúde? É uma questão irresponsável, é uma gestão criminosa o que foi feita na saúde pública do estado do Amazonas. Não tem outra forma de classificar, não tem outra palavra. É criminoso. Criminoso porque sentencia a morte as pessoas que procuram a saúde pública do estado. A realidade é essa. Não adianta ficar falando bonito, usar palavras bonitinhas e harmoniosas. A realidade é essa. É praticamente uma sentença de morte a pessoa que procura um hospital público aí no estado do Amazonas. Inclusive, Karime, né, durante essa reunião, o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, eu estou falando aí do Dr. Mário Viana, ele falou que as principais entidades representativas, os principais órgãos de medicina do Brasil estão todos unidos em defesa dos profissionais do Amazonas. Inclusive, ele chegou a fazer um pedido de reunião com o governo do estado, né? Além disso, junto ao Ministério Público do Amazonas, Assembleia, Câmara Municipal, tudo ali para cobrar
cobrar providências para a regularização desses pagamentos. Vamos ouvir aí o que disse o médico Mário Viana. Acabamos de terminar uma reunião das empresas médicas, juntamente com o Sindicato dos Médicos e o Conselho Regional de Medicina, com a participação por videoconferência da Federação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, na figura do Dr. Irã e Dr. Fernando, pela Federação Médica Brasileira, e a assessoria jurídica do sindicato, Dr. Edgar Portela. Aqui hoje ficou firmado que a união do Sindicato dos Médicos com o Conselho Regional de Medicina e a Federação Médica Brasileira e também com o Conselho Federal é inabalável. Estamos juntos, vamos para a luta. A comunidade médica está muito preocupada com a possível desassistência da população. Não se fala em greve, não se fala em nada de se deixar de trabalhar, mas nós precisamos receber nosso salário. 18 horas. Então, Karine, a gente ouviu aí a fala do Dr. Mário Viana, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Amazonas. Inclusive, Karine, né, nessa quarta-feira, o Sindicato dos Médicos já convocou a imprensa do Amazonas para uma entrevista coletiva lá na sede do sindicato para apresentar quais devem ser as próximas medidas diante dessa falta de solução nesses atrasos desses pagamentos que iniciaram na gestão do ex-governador Wilson Lima, né? Vale a gente reforçar, Karine, né, que no fim de semana o governador Roberto Cidade anunciou o pagamento de mais de 84 milhões de reais destinados aos médicos da rede estadual, e eles devem trazer todos os esclarecimentos diante desses pagamentos. Para as empresas. Exato. Aí, né? Então, é que está esse impasse. A questão é que foi para as empresas e os médicos. E essas empresas vão pagar, como é que tá? Tem dívidas acumuladas, enfim. Isso, exato. Anunciou repasse para as empresas, né? Anunciou o pagamento de 84 milhões destinados às empresas médicas da rede estadual, mas mesmo assim, o Sindicato dos Médicos, junto a outras entidades, estão mantendo ali as cobranças, porque eles cobram, Karime, cada vez mais um cronograma permanente de pagamentos e também cobram aí melhores condições de trabalho para atuar nos principais hospitais públicos aqui do Amazonas. Vão reunir, vão sentar para fazer um cronograma, né, para administrar esse prejuízo que vem aí de uns 7, 8 anos de gestão. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Agora em Manaus, 6 horas e 26 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Vamos conversar com o repórter Kennethson Paes, ele que está indo lá para a candidatura, né, a convenção, a candidatura à reeleição ao governo do estado do Amazonas, de Roberto Cidade. Só que, Kennethson, você ficou preso no trânsito, né? Só mais tarde essa convenção, né, esse evento do governador Roberto Cidade para a reeleição, mas mesmo assim você está num trânsito caótico agora em Manaus. Conta mais pra gente, boa noite. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você, para todos que acompanham a nossa programação aqui na 100.7 FM. Nós estamos nesse momento aqui na Avenida Djalma Batista, já trafegamos toda ela com trânsito e até tentamos fazer aqueles caminhos de fuga, aquelas alternativas por dentro do bairro Vieira Alves, Karime. No entanto, também enfrentamos o congestionamento bastante intenso em todas essas regiões aqui nas proximidades da Arena Amadeu Teixeira, local onde daqui a pouco, às 7h40 da noite, vai haver uma convenção, essa que vai ser a convenção oficializando a candidatura de Roberto Cidade à reeleição ao governo do estado do Amazonas e oficializando também a candidatura de Serafim Correia como novamente vice pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. A gente recebeu agora aqui, Karime Leão, uma informação também que de fato acaba chamando muita atenção devido à proximidade, à localização onde isso está acontecendo. O que eu estou falando? Está acontecendo nesse momento uma mega operação de trânsito realizada bem próximo à entrada do conjunto Ajuricaba, pela Avenida Torquato Tapajós. A Avenida Torquato Tapajós, nesse horário agora, 18 horas e 28 minutos, é um horário em que o trânsito fica bastante congestionado, tanto no sentido de quem está voltando para casa no sentido centro-bairro, como no sentido contrário.
centro. Ou seja, quem está indo para o centro também está voltando para casa e o trânsito fica congestionado nessas duas vias. O que também chama a atenção, além da proximidade desse ponto específico com a Arena Amadeu Teixeira, é o fato de a fiscalização, segundo as informações que nós recebemos ainda há pouco, recebemos várias imagens, vários vídeos que comprovam isso que a gente está falando nesse momento, que é o fato de essa mega operação realizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana está fazendo uma fiscalização principalmente em veículos de passageiros, ou seja, vans escolares, micro-ônibus, ônibus também, ônibus de outro porte, ônibus de transporte especial, e isso acabou levantando alguns questionamentos, principalmente de quem está nesse momento fazendo essa grande convenção, que vai fazer essa grande convenção logo mais aqui na Arena Amadeu Teixeira. E muita gente começa a questionar se de fato essa fiscalização está acontecendo de forma aleatória ou direcionada para esse momento que está prestes a acontecer. É claro que a gente vai continuar apurando essa informação, mas o fato é que essa situação já começa a refletir no trânsito de toda a cidade. Então atenção, você motorista por aplicativo, taxista, está circulando agora pelo centro de Manaus e quer voltar para o sentido do bairro, a Avenida Djalma Batista, gente, está completamente parado. Eu estou no trânsito há aproximadamente 40 minutos, permaneço ainda no trânsito e ainda não consegui chegar a Arena Amadeu Teixeira, e por isso o trânsito está bastante congestionado. Daqui a pouco, ainda há pouco também, eu visualizei as imagens do centro de cooperação da cidade e dá para visualizar que o trânsito está da mesma forma na Avenida Constantino Nery, no sentido centro-bairro, e também em todas as demais ruas, que são aquelas principais agora dessa volta para casa. Avenida Djalma Batista, como eu já ressaltei, e ainda há pouco a única via que aparentemente estava com o trânsito fluindo era a Avenida Altasmirim, seguindo em direção ao bairro Jorge Teixeira, ao bairro São José Operário. Naquela região o trânsito fluía um pouco melhor. Karime Leão, eu vou seguir aqui no trânsito e assim que eu tiver mais informações a gente volta aqui no 18 horas. Com certeza, muitíssimo obrigada pelas informações, Kennethson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Bem, quase 6 anos depois das mortes, torturas e desaparecimentos durante a operação policial que ficou conhecida como o Massacre do Rio Abacaxis, no interior aqui do estado do Amazonas, o caso ganhou agora repercussão internacional. A organização internacional Human Rights Watch pediu que a ONU acompanhe as investigações e cobrou o julgamento dos responsáveis. A instituição afirma que os órgãos internacionais deveriam pressionar por justiça. E lembrando que essa ação policial, que resultou no massacre do Rio Abacaxis, foi no dia 3 de agosto de 2020. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes desse assunto. O pedido foi encaminhado ao relator especial da ONU sobre execuções extrajudiciais, Maurice Thibault-Dins. No documento, a Human Rights Watch cobra explicações do governo brasileiro sobre a demora nas investigações e pede que o caso passe a ser acompanhado pelo organismo internacional. Os fatos aconteceram em agosto de 2020, durante a Operação Lei e Ordem, realizada pela Secretaria de Segurança Pública e pela Polícia Militar do Amazonas. As denúncias apontam que moradores de comunidades indígenas e ribeirinhas foram vítimas de espancamentos, ameaças, invasões de casas, torturas e homicídios. O relatório da Human Rights Watch aponta a morte de pelo menos 6 pessoas, entre elas 2 indígenas do povo Munduruku, uma mulher e um adolescente de 15 anos, além de 2 casos de desaparecimento forçado. A entidade também afirma que houve falhas na condução das investigações, entre elas a substituição de 6 delegados da Polícia Federal sem justificativa pública e a demora na chegada dos agentes federais às comunidades onde as violações estariam ocorrendo, o que para a antropóloga Maria Helena é de responsabilidade de todos os governos.
as esferas municipais e estatais são necessárias serem também uma prioridade de defesa desses direitos, que aliás é constitucional, ninguém discute. Então o que a gente viu que com o massacre de Abacaxis, mais uma vez se repete esta grande problemática. Quem é que vai estar à frente dessa defesa? Atualmente, as ações penais apresentadas pelo Ministério Público Federal contra 13 acusados continuam paralisadas por causa de uma disputa sobre a competência para julgar o caso na Justiça Federal, como explica o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, que acompanhou o caso desde o início. Ocorre que o governo do estado do Amazonas, sob a governança do Wilson Lima, sentou em cima do processo, né? O governo Bolsonaro sentou em cima do processo em Brasília. As vítimas do massacre ficaram com medo de continuar reagindo. O Ministério Público absolutamente pouco comprometido com a causa. Eles tentaram criar toda uma sorte de dificuldades para que os movimentos sociais, os assessores da Comissão Pastoral da Terra, por exemplo, da FUNAI, etc., interferissem para garantir a execução da investigação. E o processo está parado. A Human Rights Watch também pede que a ONU promova reuniões com autoridades brasileiras, lideranças indígenas, ribeirinhos, vítimas e defensores de direitos humanos, além de incluir o caso em relatórios internacionais e cobrar do Estado brasileiro medidas de proteção às testemunhas, reparo às comunidades afetadas e a responsabilização dos envolvidos, que, para o especialista em segurança pública, Coronel Amadeu Soares, mesmo ainda sem definição do julgamento, o Estado deveria indenizar a família das vítimas e moradores afetados e seguir com um pedido de desculpas. Eu acho que o fato de ainda não ocorrer nenhuma condenação, nenhuma punição aos culpados, não isenta um pedido formal de desculpas pelo ocorrido lá no Rio Abacaxis. O caso é considerado um dos episódios mais graves de denúncias de violações de direitos humanos registrados no Amazonas nos últimos anos. Enquanto isso, só resta à população do local pedir que a justiça seja feita, como é o caso de Antônio Monteiro, morador da região. Eu ainda sinto aquele trauma pelo que aconteceu com meu filho. Maior vontade que ele fosse punido, fosse preso, pagasse pelo que eles cometeram, que pagasse pelo que é a única coisa que não paga, mas alivia se ele fosse punido. A reportagem procurou o governo do estado e o Ministério da Justiça e Segurança Pública para saber quais medidas estão sendo adotadas para dar andamento às investigações. Mas até o fechamento da reportagem, eles não responderam. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Só lembrando, ainda a respeito desse caso do Rio Abacaxis, que em abril de 2023 a Polícia Federal indiciou os coronéis Losimar Bonates, que era o secretário de Segurança Pública do Amazonas durante essa ação, e Ayrton Ferreira dos Santos, comandante-geral da PM, durante a operação no interior do estado, no Rio Abacaxis. Bom, mesmo assim, o então governador Wilson Lima condecorou os dois policiais como prova de reconhecimento das suas qualidades e valores. Em maio de 2022, Wilson Lima concedeu aos dois e a mais 12 oficiais da PM a medalha comemorativa do aniversário da PM do estado do Amazonas. Segundo a justificativa do governo do estado, publicada no Diário Oficial do Amazonas, a medalha premia oficiais que tenham se tornado dignos de reconhecimento da corporação, bem como aqueles que suas qualidades ou valores o governo julga merecê-las. 18 horas. Bom, faltando pouco tempo para as eleições desse ano, a Justiça Eleitoral tem intensificado as ações para esclarecer dúvidas da população e reforçar a confiança no sistema eletrônico de votação. Aqui no Amazonas, o TRE deu início à primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. A iniciativa apresenta o funcionamento da urna eletrônica, os mecanismos de segurança e as etapas de auditoria que garantem a transparência do processo eleitoral. A repórter Vanessa Lima
traz pra gente os detalhes dessa ação. Então, Vanessa, o que as pessoas podem conhecer durante essa semana? Boa noite a todos. Vocês já pararam para pensar no que realmente existe dentro de uma urna eletrônica? Muita gente aperta os números, confirma o voto e pronto. Mas por dentro desse equipamento existe uma série de mecanismos para garantir que a escolha de cada eleitor seja registrada com segurança. Por isso, o TRE do Amazonas está aproximando a população por meio da primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, abrindo as portas para que os cidadãos conheçam de perto como funciona a urna eletrônica. Durante a apresentação, os participantes podem ver o equipamento por dentro, entender como ele é montado, conhecer os mecanismos de segurança que protegem o sistema de votação e acompanhar explicações sobre as tecnologias utilizadas para garantir a transparência, a confiabilidade e a integridade das eleições brasileiras. O secretário de Tecnologia e Informação do TRE Amazonas, Kleber Merklen, reforça que a iniciativa também busca esclarecer dúvidas e combater a desinformação sobre o processo eleitoral. Nós estamos fazendo coro a essa campanha, para poder levar mais informações sobre a segurança do voto eletrônico. A gente sabe que, principalmente próximo das eleições, intensificam os ataques, as fake news, E a Justiça Eleitoral precisa dar uma resposta à sociedade, tranquilizar a todos. A urna eletrônica, ela funciona de uma forma que é pública, é planejada e a sociedade pode confiar no resultado das eleições. Outro ponto interessante é que a urna eletrônica utilizada no Brasil completa 30 anos de uso em 2026. E segundo a Justiça Eleitoral, nunca houve comprovação de fraude no sistema. Além disso, o equipamento não fica conectado à internet durante a votação. Possui mecanismos de criptografia, assinaturas digitais, lacres de segurança e diversos procedimentos de fiscalização que podem ser acompanhados por partidos políticos, Ministério Público e outras instituições. A iniciativa faz parte de uma programação nacional promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral para mostrar na prática como funciona todo o sistema eletrônico de votação e aumentar a confiança da população no processo democrático. Afinal, conhecer o caminho do voto, desde o momento em que ele é registrado até a apuração dos resultados, é uma das formas mais importantes de fortalecer a transparência e a credibilidade nas eleições. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. Agora me conta, você já mandou o seu áudio aqui pra gente? Não, gente, dá uma estacionada no carro, para rapidinho e manda o seu áudio de até 30 segundos aqui pro WhatsApp da Mix, que é o 92DDD 993121007. Responda aquela pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? Gente, corre, manda sua mensagem, tá? Participa, capricha na resposta. Você já sabe, de segunda a sexta-feira aqui no programa 18 horas, o motorista de aplicativo ou taxista vai ganhar 40 litros de gasolina Ativa Max. Só você participar agora, do nosso concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Boa sorte! Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles, agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. André, antes de você falar da parcial do trânsito, teve um assassinato em plena luz do dia na frente de um centro comercial. André, explica o que aconteceu, André. Foi uma execução praticamente à luz do dia. Explica mais, boa noite. É isso mesmo, e a polícia trata como execução o assassinato do Daniel César Miller, que foi morto a tiros agora à tarde aí na Avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Muito boa noite para você, Karime, pro ouvinte. A gente tem a fala agora do delegado Gerson Oliveira, ele que fala sobre a principal linha de investigação, que é de que o crime tem a relação com o tráfico de drogas. Vamos acompanhar. Ele tinha envolvimento com tráfico de drogas, ele já estava sendo procurado pelo pessoal da delegacia do 23º
E aí provavelmente isso foi em decorrência de alguma discussão relativa ao tráfico, que vieram dois indivíduos, né? Dois indivíduos abordaram, eles estavam em um veículo Voyage, eles chegaram nesse veículo e saíram nele, e aí esses dois indivíduos, um deles efetuou os disparos contra o Daniel. Você está ouvindo 18 horas. Aí a gente conferiu a fala do delegado falando aí sobre esse crime que, de acordo com a investigação, Daniel ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e já era então procurado pela polícia, e ainda segundo o delegado, a vítima era considerada de alta periculosidade. As primeiras informações apontam que 2 homens encapuzados chegaram aí em um Voyage branco. Um deles desceu do veículo e atirou várias vezes contra a vítima, que foi atingida principalmente na cabeça. Então, a perícia agora vai definir a quantidade de disparos e esse caso ele vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, que busca identificar e prender também os autores desse crime. Agora a gente vai trazer Karime e ouvinte que está aqui ligadinho na 100.7. A gente tem agora informações sobre o trânsito aqui pela capital amazonense. Não é uma boa opção para quem quer agilidade na volta para casa passar pela Avenida Constantino Neri. A via está engarrafada em toda a extensão, com longas filas e também aquele deslocamento lento. A mesma cena, a situação se repete para a Avenida Djalma Batista, porque quem vem ali do sentido centro, quem passa ali pela Silva Ramos, que é para acessar a Avenida Djalma Batista, tá parada por lá, não tá conseguindo acessar. E não é uma boa alternativa para quem quer deslocamento rápido. O trânsito ele segue parado, com forte retenção ao longo da via. Então o reflexo desse congestionamento já atinge também as ruas do entorno. Há trânsito travado nas ruas Rio Branco, Rio Javari, Rio Ituxi e João Valério. Então todas com grandes volumes de veículos. Aquele condutor que conhece mais uma rota de fuga, aquelas rotas alternativas para sair desse trânsito das principais vias aqui da capital amazonense, como a Avenida Constantino Neri e também a Djalma Batista, hoje encontra dificuldade para trafegar por essas vias. Não temos informações sobre possíveis acidentes. A gente tem algumas informações, está chegando aqui para a gente também, sobre alguns veículos em pane mecânica e também uma fiscalização que acontece do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que já era uma fiscalização programada para hoje. Então tem também essa fiscalização que acontece, mas ela acontece de uma forma do sentido contrário da via que está nesse momento engarrafada. Mas sobre acidentes de trânsito que a gente está apurando aqui, até o momento nenhum foi registrado. A gente segue acompanhando também o trânsito aqui pela capital amazonense, assim também como agora há pouco, o Kennedson Paz trouxe também essas informações, porque ele está pessoalmente lá preso nesse trânsito. A gente conseguiu se afastar mais de lá, fugir mais de lá, para trazer informações também de outras áreas de trânsito aqui pela capital amazonense. Então as primeiras informações são essas, e a nossa equipe aqui, o Kennedson Paz, a gente vai continuar acompanhando o trânsito para a capital amazonense. Continua ligado aqui que daqui a pouco a gente traz mais informações. Karime. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Política. E vamos com o bloco de política do 18 horas com Kennedson Paz e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, a Câmara Municipal de Manaus voltou aos trabalhos essa segunda-feira, mas a primeira sessão foi interrompida, gente, por falta de quórum, ou seja, a maioria dos vereadores faltaram o primeiro dia de aula, só isso. Nem o presidente da casa, gente, o vereador Davi Reis foi. É uma vergonha, né? Vamos lá. Agora, de notícia que a gente trouxe aqui da sessão que aconteceu na segunda-feira foi o Rodrigo Guedes, vereador, que chegou lá com a história da Âmbar Energia e das denúncias dos consumidores do aumento abusivo, né? A denúncia de aumento abusivo nas contas de luz. Fora isso, o que é
que faltou? Todo mundo faltou aula? Pegou falta todo mundo? Pegaram falta. Mais uma vez, boa noite, Karime, e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. A Câmara Municipal voltou aos trabalhos depois de mais de um mês, né, de recesso parlamentar. E como você adiantou, Karime, a sessão acabou tendo que ser encerrada antes do tempo porque não tinham vereadores suficientes, né, pela quebra de quórum ali. Além disso, né, muita gente de oposição também criticou a falta do presidente da casa. A gente está falando aí do vereador Davi Reis, né? A primeira sessão do segundo semestre realmente foi encerrada logo no início da tarde. Quando abriram a ordem do dia, Karime, né? Quando iniciaram ali os trabalhos, o painel eletrônico que fica visível ali para todo mundo registrava a presença de pelo menos 36 vereadores. E aí eles partiram ali para uma reunião com a mesa diretora. Quando retornaram, Karime, para o plenário, é necessário que tenha ali no mínimo 21 vereadores dos 41 para que haja qualquer discussão. E não tinha esse número. Gente. Não tinha, né? E aí, como não tinha 21 vereadores sentadinhos ali no plenário, eles tiveram que encerrar os trabalhos. Isso tudo obrigou a mesa diretora a interromper os trabalhos por conta da falta de vereadores suficientes para fazer as discussões. E aí, é claro, isso daí passou a ser alvo de cobranças entre os próprios parlamentares, entre os próprios vereadores que continuaram ali. Eles tinham discussões importantes para apresentar. A Karime falou da situação lá do vereador Rodrigo Guedes, que levou a discussão sobre a reclamação da população aqui da nossa capital, sobre o aumento na fatura de energia depois da chegada da Amba Energia. E aí muitos desses vereadores, a discussão teve que ser interrompida porque não tinha a quantidade mínima de 21 vereadores, né? E aí não basta somente registrar ali a presença no início ou no fim da sessão. Tem que estar presente, Karime, né? Exato. Afinal de contas, tem muita coisa pendente para ser resolvida. Os vereadores, eles precisam ouvir os problemas da população e a tendência é que as ausências aumentem cada vez mais. Isso porque, Karime, a maioria deles estão almejando aí uma vaga na Assembleia Legislativa, né? A gente está há poucos dias do início da propaganda eleitoral, pois tem muita né? gente fazendo propaganda publicitária, participando de convenção partidária, mas fazendo o trabalho no qual foi eleito não está. Aí, ou seja, você fica atento para o que o seu vereador, né, o que você elegeu, está fazendo nesse momento. Se faltou, foi trabalhar. Bom, o Kenneth, o candidato ao governo do Amazonas pelo Avante, Davi Almeida, ele apresentou o plano de governo, o documento que reúne as propostas que o candidato pretende defender durante a campanha eleitoral. Você esteve lá, traz os detalhes pra gente. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite a todos que acompanham aqui a 100.7 FM. O ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, lançou o plano de governo para Cima Amazonas com 9 eixos e 170 propostas para o estado. A saúde aparece como a principal bandeira. Davi prometeu zerar a fila do CISREG, regionalizar o atendimento e fortalecer hospitais e pronto-socorros. Ao lado da médica Chádia Frache, candidata a vice, ele afirmou que pretende tirar o Amazonas da UTI. O programa também prevê dobrar o auxílio estadual dos atuais R$ 150 para R$ 300, além de propostas para segurança, economia, educação, infraestrutura, bioeconomia e geração de emprego no interior. Politicamente, Davi tenta transformar os resultados da gestão em Manaus no principal argumento para chegar ao governo. A estratégia é se apresentar como o candidato que já administrou, entrega obras e por isso teria credibilidade para prometer novos avanços. Vamos ouvir agora um trecho, um resumo do que aconteceu durante esse evento que foi realizado na noite de ontem lá no Shopping Manauara. Vamos ouvir agora Davi Almeida. Vamos colocar a cidade de Manaus no melhor lugar da sua história na saúde. Manaus saiu do último lugar em saúde básica para 7 vezes consecutivas a melhor saúde básica do Brasil. Os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. Só tem um hospital do norte do Brasil. Esse hospital é a Maternidade Moura Tapajós. Só quem fez pode prometer mais. Se tem creche, foi a prefeitura. Se tem UBS, foi a prefeitura. Se tem um campo de futebol, foi a prefeitura. Veja
os que estão aí e que serão candidatos. Não dá para voltar a um passado que não deu certo. Não dá para manter o presente que fracassou. E o Amazonas não é laboratório para se fazer experimentos. Essas foram as palavras do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. Karime, volto com você no estúdio. Muito obrigada, Kennethson Paes. Bom, Nathalie, a Assembleia Legislativa do Amazonas também voltou aos trabalhos essa semana e com isso volta a tramitar projetos de lei, propostas de emenda, enfim, Nathalie, emenda à Constituição. Nathalie, quais devem ser as principais pautas da Assembleia agora para esse segundo semestre? Então, Karime, né, a Assembleia voltou aos trabalhos na manhã dessa terça-feira. A casa, né, agora de forma oficial passou a ser comandada pelo deputado Adjuto Afonso, que ficou aí no lugar do Roberto Cidade, depois de passar ali por aquela reeleição, né? E aí ele passou a realmente a presidir todos os trabalhos, né, que acontecem em meio às articulações das eleições 2026, que já mobiliza a maioria dos parlamentares. Além da retomada das votações em plenário, os deputados voltam às atividades legislativas em um momento realmente onde grande parte deles está buscando ali a reeleição ou pretende disputar outros cargos eletivos, né? E aí a gente tem algumas mudanças, Karime. Nos próximos dias a gente deve conhecer quem é a suplente da Alessandra Campelo. A Alessandra Campelo deixa a Assembleia Legislativa nesse segundo semestre porque ela é vice de Omar Aziz lá na chapa do PSD. Ela concorre aí a vice-governadora do Amazonas. Mas uma novidade durante essa sessão aí foi a deputada Brena Dianá, ela que era a segunda suplente da Joana Dark, ficou no lugar ali da professora Jaqueline. Ela deu à luz ao bebê há menos de 7 dias, Karime, e ela compareceu à sessão na manhã dessa terça-feira. Inclusive, ela falou da importância de estar ali hoje. Eu separei até esse trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir. E hoje eu estou vivendo um momento, além de, claro, de ter o prazer de voltar para esta casa, para os trabalhos legislativos, também sinto a honra e o prazer de viver a maternidade, presidente, pela segunda vez. Recentemente tive o meu filho, o Paulo Bisneto, que chegou para somar com a família. Então, agradecer, até tornar público aqui o agradecimento à minha mãe e minha avó, que estão me ajudando nesse momento, né? Elas estão ali presentes com ele, e até dizer que estar presente não significa você estar só no espaço público, porque muitas vezes estar dentro de uma casa não significa estar presente, não significa que você está dando o amor devido, a atenção devida. 18 horas. Karime, tá aí, a gente conferiu um trechinho da fala, né, do discurso ali no plenário da deputada estadual Brena Dianá. A gente teve discussão de pautas importantes. Mais cedo a gente trouxe aqui parte do discurso do deputado estadual Wilker Barreto, mas realmente um dos projetos previstos para o segundo semestre é a principal matéria, é a Lei Orçamentária Anual de 2027, encaminhada pelo governo do Amazonas. Essa proposta aí define a estimativa de receitas fixa da despesa para o Amazonas em 2027, quanto que o próximo governador aí vai ter para gastar, e tudo isso é decidido agora. E quais áreas, né? Exato, quais as principais pastas, aonde esse dinheiro deve ser aplicado, só que tudo isso é definido agora pelos 24 deputados que estão na Assembleia Legislativa do Amazonas. Você segue acompanhando pra gente. Com certeza. Bloco de Política do 18 horas com Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber com Vanessa Lima como é que fica o tempo amanhã aqui em Manaus. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira quente, ensolarada e sem sinal de chuva. A previsão para a noite de hoje aponta céu limpo com temperaturas mais agradáveis do que a que tivemos no dia. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 5 de agosto, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo. Na quarta, o sol brilha forte com altas temperaturas e também sem previsão de chuva. À tarde, temos aumento de nuvens que trazem uma noite parcialmente nublada e com temperaturas mais amenas. Resumo do termômetro. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 26 e máxima de 34 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 70%. 18 horas. Gente, atenção, tá? Golpistas estão usando o nome do Procon Amazonas para tentar enganar consumidores e empresários. E quem explica pra gente o que está acontecendo é a repórter Odineia Araújo. O Procon
Amazonas emitiu um alerta sobre um novo golpe que está circulando por e-mail. Os criminosos enviam mensagens com o título Grave Notificação de Reclamação, usando o nome de um falso Procon Brasil para assustar as vítimas com supostas multas e denúncias inexistentes. A chefe do Departamento Jurídico do Procon Amazonas, Raquel Lima, alerta que o Procon Brasil não existe e reforça que não cobra pagamentos nem envia boletos por e-mail. O Procon Amazonas gostaria de comunicar que tem um novo golpe na praça. Um golpe que está sendo dado em nome do Procon. As pessoas estão recebendo e-mails que vêm com informações de alerta, de comunicados, exigindo o pagamento de supostas multas. A gente informa que qualquer comunicação em nome de Procon Brasil é fraudulenta. Não existe um Procon Brasil. Existem os Procons estaduais, o Procon municipal e a Senacom, que é a representante da União. Mas se você não tem um processo, você nunca foi cientificado, notificado, fiscalizado pelo Procon, você provavelmente não tem nenhum débito no Procon. Em caso de dúvidas, entre em contato pelos nossos canais oficiais para confirmar a existência ou não de um processo. Nós não enviamos boletos, QR Codes, nenhuma outra forma de cobrança que possa gerar algum prejuízo à população. Também solicitamos que não cliquem nos links, porque isso pode gerar inúmeros golpes contra a população. O objetivo dos golpistas é justamente fazer a pessoa clicar em links que podem roubar dados ou instalar programas maliciosos no computador ou no celular. A orientação é desconfiar de mensagens urgentes, não clicar em links suspeitos e sempre confirmar qualquer comunicação pelos canais oficiais do Procon Amazonas. Na era dos dados e golpes digitais, a melhor defesa continua sendo a informação e a cautela. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E agora vamos conhecer o vencedor do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. É o Willy de Almeida Oliveira. Vamos escutar o áudio que ele mandou. Fala, Rádio Mix. Sou motorista de aplicativo, me chamo Willy de Almeida Oliveira. Já estamos nas pistas, né? Sintonizados, ligados no programa 18 horas, campeão de audiência, né? Que traz a notícia completa. Eu mereço ganhar 40 litros de gasolina Ativa Max da Atem, porque sou um motorista educado, um motorista parceiro, um motorista atencioso, né? Motorista 5 estrelas, que ama o que faz, que gosta do que faz. E sempre sintonizado no 18 horas da Mix. Valeu, Mix! Aê, valeu, Willy. Parabéns, cara. Tudo bem? Fala com a gente. Como é que você tá? Boa noite. Olá, boa noite. Melhor agora, né, Karine? Falando com você. Olha aí, conta pra gente o que você gosta mais do programa do 18 horas. Eu gosto das notícias políticas, né? E principalmente de informações do trânsito, né? Pra gente aqui tá se fazendo uma estratégia de trabalho. Muito importante. Agora conta pra gente, há quanto tempo você trabalha aí como motorista de aplicativo? Se você gosta, né? Conta um pouquinho do seu dia a dia. Sim, eu trabalho há 4 anos, né? Motorista de aplicativo e gosto muito do que faço, né? Gosto muito de dirigir. Antes fazia mototáxi, né? Aí migrei pro motorista de aplicativo e muito feliz de estar ganhando essa promoção aí com vocês, né? Vocês vêm abençoando os motoristas de aplicativo. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece a sua audiência, a sua participação e foi legal. Foi o primeiro áudio que você mandou, já tá tentando faz um tempo? Não, eu tô tentando desde o início, na verdade, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Graças a Deus chegou a minha vez. Muito obrigado. Que maravilha! Manda então uma mensagem para os teus colegas de trabalho, para os seus amigos aí de aplicativo, que tem que mandar que é verdade mesmo, que é bacana. Sim. Meus amigos, pode continuar tentando, que realmente, né, chegou a minha vez e amanhã pode ser a sua vez. Continue aí mandando seu áudio aí, né, que uma hora você vai ser contemplado. Com certeza, muitíssimo obrigada, Willy, pela sua participação, por estar com a gente na audiência de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da noite, aqui no 18 horas. Muito obrigada, sucesso para você. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, Rádio Mix. Valeu, boa noite. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. Mix.
E vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa. André. Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, pro ouvinte. Agora a gente tem tudo atualizado aqui sobre esse grande congestionamento que acontece nas principais zonas aqui da capital amazonense. Bom, primeiro tem um ônibus em pane mecânica que complica o trânsito na Avenida Darcy Vargas, em frente ali bem próximo à Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. O veículo ele ocupa uma das faixas da via, provocando lentidão nos dois sentidos, tanto para quem segue em direção do Coroado quanto para quem segue ali na Bola das Letras. Já na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro, em direção à Arena da Amazônia, o trânsito também apresenta lentidão. Um grande número de veículos que segue para um evento político na região tem também intensificado o fluxo e deixado o deslocamento mais demorado. A orientação é redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas para quem passa aí um pouco mais longe desse trânsito, Karime. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. E seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, teve que reafirmar que a urna eletrônica é patrimônio da democracia brasileira. Fez mais uma vez a defesa enfática da urna eletrônica para evitar novos ataques contra o dispositivo. Nesta Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, estão feitas todas as demonstrações públicas para mostrar a robustez do sistema. O objetivo é ampliar o conhecimento da sociedade acerca das diversas etapas do processo eleitoral e reafirmar a sua transparência. Ou seja, o sistema é robusto, auditável e está em permanente evolução tecnológica. Está à disposição de quem queira fiscalizar. A urna eletrônica brasileira é considerada um marco global em tecnologia eleitoral. O equipamento foi introduzido nas eleições municipais em 1996. Desde então, nenhum caso de fraude foi comprovado em 30 anos. Portanto, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, discursos que colocam em dúvida as urnas só servem para tumultuar a eleição. E os brasileiros exigem que as eleições sejam realizadas em paz, para que possam decidir livremente em quem votar. 18 horas. E uma última notícia: o Ministério Público do Amazonas fez reunião e estabeleceu 30 dias para o governo do estado do Amazonas apresentar medidas de regularização de pagamento na saúde. O governo do estado vai apresentar ao Ministério Público do Estado, nesse prazo de 30 dias, as medidas adotadas para a regularização, os comprovantes dos pagamentos já efetuados e o cronograma dos demais pagamentos. Agora em Manaus, 7h05. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.